Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar sequência à nossa aula sobre taxonomia. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre vírus, hoje nós vamos falar sobre o reino Monera, e seus principais representantes, que são as bactérias. Eu sou o professor Kleber Aires, vamos dar sequência, beleza? Aí, elas já estão agitadas aí embaixo. Ó. Vamos lá, diminuir aqui, Por que quando a gente fala do reino Monera, hoje nem fala-se tanto do reino Monera, os grupos mudaram um pouco, mas o principal representante são as bactérias, porque é um dos principais organismos, dentre os principais micro-organismos, porque são os principais representantes dos chamados organismos procariontes. A gente vai ver um pouquinho por quê. Bem, coloquei aqui para baixo. Atualmente, a análise das relações evolutivas entre os micro-organismos está baseada, sobretudo, em sua composição molecular. Diferenciou muito. Por exemplo, ao reino Monera, antigamente, as chamadas arqueias eram participantes, e aí separou e formou um reino próprio, dentre uma das últimas classificações. Então, vamos lá. As bactérias, por não possuírem até hoje membrana nuclear, que é uma característica fundamental para diferenciar dos chamados organismos eucarióticos, são considerados os primeiros seres vivos de organização celular. Estão entre os organismos mais simples do planeta, nesse sentido, justamente por possuírem, basicamente, por não possuírem uma membrana nuclear e também por não possuírem as chamadas estruturas organelas membranosas, as organelas citoplasmáticas. Boa parte delas, acredito que só ribossomos estão entre as principais estruturas que eles possuem. Mas vamos lá. Por que reino Monera? Mas vamos falar principalmente da bactéria. A palavra bactéria vem do grego bactéria, que significa bastão, devido ao principal formato conhecido de início. As bactérias são encontradas em todos os ambientes do planeta. São organismos microscópicos e se reproduzem majoritariamente de forma assexuada. Mas a gente vai ver que tem processo de reprodução sexuada, sim. Daqui a pouco nós vamos ver. Se a gente colocar aqui dentre os principais grupos, a gente tem o grupo bactéria, o grupo arqueia e o grupo eucária, onde estão os organismos eucariontes. Bactéria é o grupo que nós vamos estudar agora, beleza? Dentro do chamado reino Monera. Características fundamentais do chamado reino Monera. Estou passando rápido, eu quero ver se eu gravo tudo em meia hora. Vamos lá. Antes de tudo, são organismos unicelulares. Não formam, em nenhuma hipótese, organismos pluricelulares, até mesmo porque são formados por células bem simples. São procariontes, ou seja, são organismos que apresentam células procarióticas, organismos que não têm uma carioteca, não têm uma membrana nuclear, então não tem um núcleo definido. Pelo contrário, tem uma região chamada de nucleóide ou nucleolo, onde fica disperso ali dentro do citoplasma, na região citoplasmática, o seu material genético. Não possuem organelas citoplasmáticas, a não ser se você considerar o ribossomo, nesse sentido. Apresentam parede celular, mas células eucarióticas, como a vegetal e a dos fungos, possuem também. Mas a constituição é diferente, porque aqui a membrana, a parede celular aqui é de celulose, é um tipo específico de carboidrato, apresentam membrana plasmática, isso é importantíssimo. Então, além da parede celular, membrana plasmática embaixo, beleza? E apresentam a região citoplasmática. Então, por exemplo, se você comparar com o vírus, as bactérias possuem pelo menos um mínimo que é considerado para que uma célula, que seja considerada como uma célula. Portanto, bactérias são organismos celulares, mesmo que unicelulares, e formam células procariontes, enquanto os vírus são acelulares, não formam células porque não têm as estruturas básicas, diferenciando de uma forma bem simples aqui. Aqui a gente tem algumas das estruturas básicas, principalmente observando a parte mais interna, mas nós temos aqui a primeira barreira de proteção, que é a parede celular, depois nós temos a membrana plasmática, aqui a região citoplasmática, os ribossomos são as estruturas que estão em maior quantidade lá dentro, tem a região do nucleóide, onde a gente tem o DNA circular. Sim, é um DNA em forma de colar, mas ele vem quase sempre emboladinho. E tem uma reentrância, uma invaginação chamada de mesosoma,
né, que se comunica com parte do citoplasma, beleza? Aqui a gente tem uma outra visão, onde a gente tem aqui, principalmente observando a parte externa, né, onde a gente tem aqui a cauda, o flagelo, né? Boa parte das bactérias são flageladas, isso ajuda no processo de locomoção. E aqui fora a gente tem, né, pile, né? São estruturas proteicas que, em alguns casos, podem ajudar, inclusive, né, no processo de reprodução sexuada. Isso mesmo, sexuada das bactérias. A gente vai ver mais tarde. Beleza? Quanto à morfologia, a gente tem bactérias de diversos tipos, de diversas formas, mas normalmente a gente classifica elas como cocos, espirilos, bacilos, vibriões, né? E muitas delas possuem o flagelo, que é aquela caudazinha, né? Presente também, por exemplo, em nossa célula, nosso gameta reprodutivo masculino, né? O espermatozoide, que serve para a locomoção, né? Os cocos são esféricos, os espirilos são espiraladas, bacilos em forma de bastão, e vibriões em forma de vidro. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, observando os formatos. Os cocos podem aparecer de diversas formas, bem agrupados, formando uma espécie de colônia. Estafilococos em forma de colar, né, streptococcus. Um é cocos, 2 diplococos e assim por diante. Bacilos, que também podem ser encontrados isolados ou formando tipo uma pequena colônia, né, grudado um ao outro. Espirilos e vibriões. Aqui a gente tem também mais um pouco, né, mostrando aqui o formato, vou ficar aqui do ladinho. Né, a gente tem um coco, diplococo, né, streptococo, vibrião, espiroqueta, espirilo, né, desculpe, aqui é estafilococo, né, que é a sarcina. Então aqui a gente tem os bacilos, né, aqui são, aqui pode ser no caso flagelo ou pile. Pelo tamanho fica meio difícil observar, mas acredito que seja flagelo. Aqui mostrando imagens microscópicas, né, dos espirilos, dos cocos. Beleza? Né, vibrião, bacilo. E aqui são algumas das cianobactérias. Ah, professor, como assim? É porque além das bactérias tem um outro grupo que são as cianofícias, né? Que são as chamadas, antigamente eram chamadas de algas azuis, né? Ou cianobactérias também, que são organismos que, ao contrário das bactérias, são organismos autotróficos, né? Que eles têm nutrição autotrófica. Isso é uma boa diferenciação em relação às bactérias no geral, né? Que no geral são heterótrofas, né? Ou heterotróficas. Uma outra forma de diferenciar as bactérias é com respeito às suas estruturas externas, porque o normal é que entre, no caso, acima da membrana plasmática, a gente tenha uma parede celular, né, que a gente diz que a parede celular da bactéria é formada por uma estrutura chamada de peptídeo-glicano. A composição dela é de peptídeo-glicano. Na gram-positiva, a chamada bactéria gram-positiva, foi descoberta por um cara que se chama Gram, né? Esqueci o nome, os principais nomes, os 3 nomes, são 4 nomes, o último é Gram. Né? Esse é importante passo para a diferenciação celular, porque inclusive até a questão dos antibióticos, eles têm ações específicas diferenciando as bactérias entre gram-positiva e gram-negativa. A bactéria considerada como gram-positiva, ela possui o peptídeo-glicano e logo abaixo a membrana plasmática. Então é parede celular, membrana plasmática. Seria o comum. Entretanto, um pequeno grupo, chamado de gram-negativa, eles apresentam uma outra estrutura, olha só, uma outra estrutura que lembra a membrana plasmática acima da camada de peptídeo-glicano. O peptídeo-glicano é a camada mais fina, e aí tem essa outra aqui. Ah, professor, o que isso importa? Por exemplo, doenças que são provocadas por bactérias gram-negativas podem ser tratadas por penicilina. A penicilina não tem ação sobre essas bactérias. Então, né, tem que ser tratado por antibióticos específicos. Beleza? Vamos lá. Então, no geral, a gente tem entre nutrição e respiração. As bactérias podem ser heterotróficas ou autotróficas. Né? Ou se alimenta a partir de outros seres vivos ou produz o próprio alimento a partir, né, de um processo como quimiossíntese, fotossíntese, etc.
São consideradas como, muitas são consideradas como saprófitas, né? São decompositoras, inclusive juntamente com os fungos estão, né, entre os organismos mais importantes no processo de decomposição. Então tem um papel importantíssimo na natureza, né? E algumas são parasitas, inclusive, né, podendo provocar doenças nos outros seres vivos. Inclusive tem muitas doenças humanas, né, que têm uma relevância muito grande, que são provocadas por bactérias. Podem ser aeróbias ou anaeróbias. Dentre as anaeróbias, né, algumas são facultativas, outras obrigatórias, né? Então, nós temos aquelas que precisam do oxigênio e tem aquelas que não utilizam oxigênio, que normalmente obtêm energia a partir do processo de fermentação. E essas também têm uma importância muito grande, né? Porque o ser humano, nós, os seres humanos, conseguimos a utilização de algumas dessas bactérias, das ações delas, né, para um uso, como é que eu posso dizer, até econômico, né? Da processo de fermentação desses micro-organismos. Vamos lá. Em questão de reprodução, a reprodução mais comum, eu fiquei aqui na frente, é a reprodução assexuada, processo de bipartição, né, em que a bactéria sofre um processo de divisão, né, primeiramente do seu material genético, e depois ocorre divisão interna e depois a separação, né, das suas camadas, da parede celular e da membrana plasmática. Processo de bipartição ou divisão binária, né, como é muito conhecido, né, é a forma de reprodução mais comum. Também cisparidade, outro termo que a gente utiliza. Beleza? Professor, no caso, se a gente fosse considerar como divisão celular, seria mitótico ou meiótico? Gente, nesse caso é mitótico, viu? No caso, a reprodução assexuada nesse sentido ocorre por mitose, viu? Vamos lá. Outra forma de reprodução assexuada, né, a chamada gemiparidade ou brotamento, que é muito comum em bactérias que formam colônias, né? De uma determinada célula brota a chamada célula filha, né? E a partir dali elas se mantêm, de certa forma, unidas, né? E vão brotando, vão brotando. Permanecendo unidos favorece, né, essa forma de convívio, que é a chamada forma colonial. Algumas bactérias mantêm muito essa prática, forma colonial, por uma série de vantagens. Proteção, obtenção de alimentos, de nutrientes, etc. E aí existe a reprodução sexuada, né, que ocorre quando uma bactéria específica, né, ela possui uma estrutura chamada de pile. É comum as bactérias que possuem esse pile, né, serem chamadas de bactérias macho. Por isso, né, reprodução sexuada. Mas não tem que ocorrer encontro de gametas e tal. Ocorre nesse caso aqui transferência de material genético. A bactéria que tem um pile se associa a uma bactéria, né, na qual quer ocorrer o processo, e aí ela transfere a partir desse pile, que é uma estrutura proteica, o seu material genético, né? Aqui tem a imagem de cima, não está muito clara, né? Mas aqui a representação, aqui a gente tem a bactéria A, a bactéria B, o material genético da bactéria A, aqui nós temos o pilo, o pili, né? Ocorre a ponte entre elas e ocorre a transferência de A para B, beleza? Acabei ficando na frente aqui, né? Vamos lá. O nome desse processo de reprodução sexual das bactérias é chamado de conjugação. Aqui a gente tem um exemplo um pouco melhor. A chamada bactéria macho, que tem o pile, né, forma uma ponte com a bactéria dita fêmea, né, e o material genético que deixa eu me lembrar o nome, o plasmídio, né, que são pequenos fragmentos de DNA, passam pelo pile para outra bactéria, né, promovendo assim a transferência do material genético de uma para a outra. Ok? E aí vamos para um ponto muito, muito, muito importante, que são as chamadas doenças bacterianas. Eu vou falar aqui todas juntas, daqui a pouco eu vou tentar falar separadamente. Nós temos a cólera, nós temos a tuberculose, meningite, pneumonia, sífilis, tétano, entre várias outras, né? Muitas outras doenças são provocadas por bactérias, entre elas mal de Hansen, ou Hanseníase, né, a antiga lepra, o queluche, gonorreia, tifo, peste bubônica, ericela. E aí vamos falar aqui separadamente de algumas, né?
Gonorreia ou blenorragia, né, uma DST relativamente conhecida, né, até usada de forma até vulgar em muitos casos. Tudo é gonorreia, não é bem assim. Né? Primeiro, a transmissão ocorre a partir do contato sexual, por isso que é uma DST ou IST, é um dos outros termos utilizados. Sintoma, nós temos dor, ardência, corrimento, né, nos órgãos sexuais ou a partir da uretra no pênis masculino, né, ou a partir da vagina, no caso, nas mulheres. O nome da bactéria é Neisseria gonorrhoeae e você pode prevenir utilizando preservativo, ok? Ali embaixo nós temos o formato da bactéria. Aqui a hanseníase, né, transmitida por gotículas de saliva de doentes dispersas no ar ou por contato físico com as lesões que estão altamente infectadas. Os sintomas são lesões na pele, nas mucosas, nos nervos, provocando assim, insensibilidade na pele. Um dos primeiros indícios é quando às vezes formam-se manchas, e essa mancha ela é indolor. Então é importante correr atrás do tratamento, porque existe tratamento, né, principalmente na fase inicial. É causado pela bactéria Mycobacterium leprae. Um ponto importante é que pode ser considerado como uma zoonose, né, uma doença zoonótica, porque foi descoberto recentemente que tatus, diversas espécies de tatus, possuem, né, a bactéria, e o consumo da sua carne pode passar a bactéria para o ser humano. Inclusive, muitas pessoas pegaram hanseníase dessa forma. Professor, então é parecido com o que aconteceu com o Covid-19, lá o vírus do Covid-19. De certa forma. Então, contato com o animal silvestre, né, principalmente, né, aqueles que não são criados em cativeiro nem nada, o contato mesmo com esse animal que está lá na selva, né, o animal silvestre, existe um risco dele transmitir para o ser humano a partir do consumo, do contato com a carne ou com o seu sangue. Beleza? Tuberculose, né, uma doença do trato respiratório, transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar. Sintoma: ataca principalmente os pulmões, né, provocando tosse persistente, escarro com sangue, febre, suor excessiva à noite, emagrecimento, fraqueza. É causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, né? Uma doença que já teve, né, várias campanhas de tratamento e tudo. Uma volta ou outra tem pequenos surtos, mas é uma doença, acredita-se que tem um certo controle, porque o doente, conseguindo se manter isolado, tratando os sintomas, isso, aquilo, ele consegue eliminar a doença depois de um tratamento relativamente longo e minimizando o contato com outras pessoas, né? Impedindo assim um contágio maior. Sífilis, também uma DST, né, ou IST, uma doença que de alguns séculos para cá cometeu muita gente, né, e infelizmente, tem um estágio, né, avançado que pode atacar o sistema nervoso. Então, é uma doença relativamente bem forte, né. Então, vamos lá. Sintomas: aparecimento próximo aos órgãos genitais sexuais de ferida de bordas endurecidas indolor, chamado cancro duro, né, que regride mesmo sem tratamento. É uma doença que ela surge, tem uma primeira fase, ela surge, e aí a pessoa observa a doença que depois ela some, né? Porém, pode acontecer em diversas partes do corpo, e no futuro, os estágios mais agravados podem inclusive atacar o sistema nervoso, provocando paralisia e morte. É uma doença que, infelizmente, até onde eu já li, se não me engano, tem tratamento, mas, né, infelizmente, você apenas pode prolongar, né, evitando o estágio final. Mas, se não me engano, até onde eu sabia, não sei se tem cura. Posso até pesquisar e tirar a dúvida de vocês depois. Vamos lá? É causada pelo treponema pálido, né? A bactéria treponema pálido. Aqui a gente tem algumas imagens, né, um tanto fortes aqui. Uma pessoa com várias chagazinhas, né, várias feridas ali na língua, né? É muito triste. Botulismo, que é considerado uma das principais infecções alimentares, né? É muito comum, porque surge principalmente em alimentos que têm contato, né, com a bactéria, e principalmente aqueles que são mal guardados, né, onde eles são mal conservados. Está o tema ali que eu queria utilizar. Principalmente quando você vai enlatar alguma coisa, isso aqui você não esteriliza corretamente o frasco onde ele vai ficar, existe risco da bactéria ter contato local e proliferar, ok?
principalmente enlatados. Né? O que o botulismo causa? Causa vômitos, dificuldade para falar e engolir, né? Porque pode paralisar, comprometimento do sistema nervoso, né? Essa paralisia, e pode paralisar o sistema respiratório, provocando também morte. Né? É causado pela bactéria Clostridium botulinum. É interessante, depois nós vamos ver um outro uso para essa bactéria, viu? Que ela pode ser utilizada para outra coisa. Mas eu falo até com certo peso. Já conheci uma pessoa, por exemplo, um antigo conhecido que faleceu de botulismo. Bem triste. Leptospirose também é relativamente conhecido, né? Transmitido pelo rato, né? O contato com a urina do rato, né? Entre os sintomas febre alta, vômitos, calafrios, dores de cabeça, dores musculares nas articulações, é causado pela bactéria Leptospira interrogans. Beleza? Vamos lá, voltando a falar novamente das cianofícias, né? São organismos unicelulares, assim como as bactérias, só que são clorofilados, né? Por serem clorofilados, tem a estrutura que permite que eles façam fotossíntese, portanto, são organismos autotróficos. Esses organismos, além da clorofila, possuem também um outro pigmento, que a clorofila normalmente é verde, então eles possuem um pigmento azulado chamado ficocianina. Né? Por isso, devido a essa cor, ele não é bem uma... Antigamente era chamado até de algas azuis. Ele não é bem esverdeado, é um tom de verde para azul. Então, cianofícias, bactérias azul, o cian, aí, esse prefixo referente à cor azulada. Viu? São encontrados na água doce, no mar ou no solo úmido. Reproduzem-se principalmente por sessiparidade e não foi observado nenhum caso de reprodução sexual. Podem ser unicelulares ou coloniais, quer dizer, podem formar tipos de colônias. Aqui tem alguns exemplos também, né, de cianofícias. Vamos lá. Mas aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da importância, porque nem tudo é ruim. As bactérias também, elas nos ajudam em diversos pontos. Né? Primeiro passo, né, dentro do estudo dos chamados ciclobiogeoquímicos, né, dentro do ciclo do nitrogênio, a gente tem várias bactérias que têm papéis importantíssimos dentro desse ciclo. Primeiro, a fixação, né? A fixação do nitrogênio no solo ocorre a partir de chamadas bactérias fixadoras. Algumas, inclusive, encontradas em raízes das chamadas leguminosas, né? Que ajudam a fixar o oxigênio da atmosfera, que é um dos gases mais, né, se não o gás mais abundante da atmosfera, e é fundamental para o desenvolvimento, por exemplo, né, das plantas, e esse nitrogênio é passado para a gente, né, a partir da nossa alimentação, né, da ingestão de proteínas que se quebram em aminoácidos. Então, o nitrogênio serve para todo mundo, mas aí como ele chega, uma das principais formas é a partir da fixação no solo por bactérias. Beleza? Mas não fixa só o nitrogênio, pode ocorrer a fixação e a conversão em amônia, em nitratos, e tudo isso pode ser utilizado pelas plantas. Ok? E no processo de decomposição, né, na morte de vários desses seres vivos, né, ocorre a decomposição e a conversão novamente, né, e liberação desse nitrogênio para a atmosfera. Então, dentro da ecologia, né, as bactérias têm um papel importantíssimo no sentido de absorver e liberar novamente o nitrogênio. Participam quase que na sua totalidade do ciclo do nitrogênio. Beleza? Olha lá. Esses grãozinhos na raiz aqui de uma leguminosa provavelmente são, né, nitrogênio absorvido. Aí formam esses grãozinhos nas raízes leguminosas, amendoim, feijão, né, etc. Vamos lá, outra importância aqui, né? Várias bactérias são ditas fermentadoras e elas ajudam no processo de fermentação de diversos alimentos, transformando-os. Por exemplo, o leite, né? Ele possui os chamados lactobacilos, que são bactérias que agem no leite e decompõem, né? Transformando nos chamados derivados, né? Nos chamados laticínios. Então, é fundamental a presença dessas bactérias para transformar tais alimentos. Então, se você gosta de coalhada, de iogurte, de queijo, etc., é devido à ação de bactérias. Fora que existe processo de fermentação para a formação da bebida alcoólica, né?
várias bebidas alcoólicas só existem a partir da fermentação de determinados grupos, dentre eles bactérias, viu? Então, para quem gosta de tomar uma, né, pode agradecer alguns grupos de bactérias. Médica e tecnocientífica. Bem, para o controle de pragas, né, na agricultura existe uma espécie de bactéria chamada Bacillus thuringiensis, né, que ela tem uma ação muito interessante contra espécies de lagartas. Então, várias áreas de estudo dentro da ecologia, da agricultura, né, conseguem utilizar essas bactérias para combater essas pragas, porque no geral elas não conseguem, a toxina produzida por elas não chega a afetar em nenhum sentido nem as plantas nem os animais que comeriam essas plantas, inclusive nós. Entretanto, tem que tomar um certo cuidado porque existe uma toxina chamada beta-exotoxina, que essa sim pode causar algum mal para os chamados vertebrados, né, organismos mais complexos. Então, né, apesar de ser utilizado, tem um certo risco, mas para o controle, né, inclusive seria um inseticida ecológico, utilização dessa bactéria para o combate de pragas, né, principalmente lagartas que atacam milho, soja, etc. Vamos lá, mais uma. Na cirurgia plástica, né, lembra que eu falei do botulismo? A mesma bactéria é responsável, né, por produzir uma toxina que é utilizada para a aplicação do chamado Botox. Mas para que o Botox serve? Ele serve para paralisar determinados locais e tirar linhas de expressão. Né, para a área de cirurgia plástica é muito utilizado. Às vezes você vê a pessoa velha, assim, a pele lisinha e tal, aí fala, aplicou Botox. Por quê? Porque ele paralisa e diminui o aparecimento das chamadas linhas de expressão. Beleza? São utilizadas também para a produção tanto das vacinas, né? As bactérias enfraquecidas ou fragmentos delas são utilizados para a produção de vacinas específicas às suas doenças, como é o caso de fragmentos, né, do Mycobacterium tuberculose, pode ser utilizado para a produção, né, da chamada BCG. Da DPT, né? A DPT é utilizada de toxinas atenuadas do tétano e da difteria, do bacilo morto encapsulado da coqueluche, no caso a tríplice. E algumas bactérias são utilizadas, sim, são utilizadas, no caso a Mycobacterium tuberculose, é utilizada para a produção de antibiótico. E aqui tem um exemplo de duas que são utilizadas, de suas duas vacinas, né, que são utilizadas a partir de bactérias enfraquecidas. Vamos lá? A indústria química emprega bactérias na produção de acetona, metanol, butanol e outros, né? Ali, no caso, uma acetona e álcoois, tipos de álcoois ali. Os processos de tratamento de esgotos também podem utilizar bactérias anaeróbias, que elas consomem, né, o material biológico ali, o material orgânico que tem ali, impedindo a proliferação de outras bactérias que seriam ruins, no caso, né? E aí elas podem ser utilizadas tanto para reduzir, né, esses resíduos orgânicos nos esgotos, em locais de tratamento, né, de esgotos, como também, né, no processo de reciclagem do lixo, elas são utilizadas, né, no processo de compostagem. Né? É o que eu já tinha falado sobre o processo de decomposição. Elas são uma das principais decompositoras. Então, é comum pegar-se o lixo orgânico, deixar no local, tapar e deixar essas bactérias agirem, convertendo todo o material ali em adubo que depois pode ser utilizado para melhorar o processo de plantio. Beleza? E aqui acabamos, 29 minutos. Eu estou bom nesse negócio, né? Estou conseguindo acabar sempre com o tempo certinho. Tá bom? Atenção do gurizinho ali, o gato, na atenção lá. Gente, tchau, tchau. Valeu.